que abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Pastor, mas nós não estamos lá no livro de Jonas? Estamos. Mas nós vamos fazer uma ligação do que Paulo está dizendo, escrevendo aqui aos irmãos de Roma, com o capítulo 2, que iniciaremos, permitindo o Senhor, do livro de Jonas. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 9. Quero fazer a leitura para você desse texto. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, Deus querido. Obrigado pela bênção de iniciarmos dessa forma, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, lendo a tua palavra. Abençoa-nos, Senhor Deus, nesse momento do nosso culto, na meditação, Senhor Deus, da tua palavra, no aprendizado acerca do Senhor mesmo, Senhor Deus. Fala no nosso coração para que aprendamos e vivamos para honrar a ti, Senhor Deus. Abençoe-nos, carecemos da iluminação do teu Espírito. Nós pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Texto bem marcante de Romanos capítulo 9. Eu já disse aos irmãos, né, que é um desejo do meu coração, brevemente, permitindo o Senhor, nós meditarmos na carta de Paulo aos Romanos. Creio eu e também já li de alguns comentaristas, né, uma das cartas doutrinárias que a Bíblia nos apresenta é a carta de Paulo aos irmãos de Roma, né, apresentando várias doutrinas da justificação, da salvação, da eleição, né. Então, capítulo 9 é característico com relação a isso. Ele vai falar, né, acerca de Deus ter escolhido, né, Jacó e não Esaú. Por que Paulo faz essa citação? E para nós que estamos ali nessa caminhada das bases da fé, entendemos quando Paulo diz que Deus escolheu a Jacó, ele amou a Jacó e ele se aborreceu de Esaú. O que ele quer dizer com isso? Olhando as bases da fé que nós tivemos. Vamos explicar isso. Se alguém falar assim, mas por quê que Paulo está usando esse versículo dizendo que Deus amou a Jacó, porém aborreceu Esaú? Por quê? O que não era, entre aspas, natural nesse amor de Deus a Jacó e não a Esaú? Os dois são filhos do mesmo pai, Isaque e Rebeca. Os dois estavam no ventre. Mas por que Deus amou Jacó e não amou Esaú? E o natural, de novo, entre aspas, seria Deus amar Esaú e não Jacó.
Esaú era o primogênito. Quem saiu primeiro do ventre? Esaú. Jacó, né, segurou ali no calcanhar dele. Mas Deus havia dito algo para Rebeca. O que Deus disse a ela? O mais velho serviria o mais moço, de ti sairá as duas nações. Exatamente. Deus, foi algo que Esaú tenha feito? Por que não? Acabou de nascer. Não seria atitudes de Esaú. Não foi Esaú com tantos anos de idade e Deus falou assim, por causa dessas atitudes eu escolhi Jacó e não escolhi Esaú. Não. Deus conhece desde o ventre. Jeremias, início do livro de Jeremias diz isso, né? Salmo 139 diz isso, que Deus nos conhece substância ainda informe, né? Então quando Paulo diz que Sara e Rebeca, elas tiveram filhos, o que isso quer dizer? Qual é o que a Bíblia diz acerca de Sara e Rebeca? As duas eram estéreis. Então Deus já vem efetuando milagre, Deus já vem efetuando e demonstrando graça na vida de Sara e de Rebeca. E aí Deus diz lá no versículo 13, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Versículo 12, o mais velho será servo do mais moço. Aí a pergunta de Paulo: que diremos, pois? Há justiça da parte de Deus? Sem a continuidade do versículo. O que você acha? O pastor tem medo de responder. Tem medo de responder e está pecando, pastor, né? Talvez a sua resposta seria: porque o primogênito foi Esaú. Sabe quem já fez isso? Esse que vos fala. Quando eu estava tendo os primeiros contatos com a escritura, eu olhei para esse texto e falei assim: não, peraí, quem saiu primeiro foi Esaú. O primogênito é Esaú. O Jacó não foi correto. Então o Paulo responde para mim mesmo. Quando eu li o texto, aí quando eu li a primeira parte, eu já fiquei assim, depois eu já falei, já entendi, né? Eu tenho que ficar quietinho, né? Porque de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, alguém leia com voz bem alta a continuidade do versículo 15. E aí? O que esse versículo quer dizer? Interprete-o. Por que ele faz o que quer? Porque ele é Deus. Ele é soberano. Ele é o dono de todas as coisas. Quem somos nós para questionar, né? Os vasos questionaram o oleiro, né? E aí eu passei a ficar mais quieto depois que eu vi isso aí, né? Aí depois do versículo 16, alguém leia também. Pois é, irmãos. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia. Essa aparente dor que nós sentimos, né? Ela não é justificada. Porque nós não conhecemos o coração. Nem você conhece o seu coração. Jeremias 17 diz que o seu coração e o meu coração, eles são corações enganosos. Você vê aquela boa ação que você faz, na verdade, para ser aplaudido pelos outros? A boa ação, de repente, acontece, não acontece? A pessoa, quando eu digo boa ação, aquela pessoa é abençoada com a ação que você faz. É legítima aquela boa ação? Para quem recebe, ela é boa? Sim ou não? Sim. Para Deus ela é boa? Depende do coração. E quem conhece o coração? Por isso que quando Jesus fala da boca, a boca fala que está cheio o coração, né? Porque muitas vezes nós expressamos coisas. Já viu aquela questão de que Deus te usa para determinado fim? Porque Ele é soberano, né? E aí depois você quer os aplausos, você quer os louros daquilo, sendo que você foi só um instrumento. Quando nós enxergamos isso, nós servimos ao Senhor
literalmente da maneira que agrada a Ele. Quem deve ser honrado é o nosso Deus, queridos. Então sabe? Então o nosso coração é tão enganoso que aquelas boas, entre aspas, aquelas boas ações, elas são manchadas muitas vezes de pecado. Às vezes você fez para que os outros vissem que você fez. Então, na verdade, não foi para Deus que você fez. Você fez para você mesmo. Irmãos, isso é ser cristão. Ser cristão é você entender que há um Deus soberano sobre você, que Ele faz o que quer porque Ele é Deus. Não depende de quem quer ou quem corre. Deus vai agindo com a sua misericórdia, com a sua graça. Então hoje você tem mais um motivo de adorar o Senhor. Mais um motivo. Deus escolheu você para estar na escola bíblica dominical em um domingo, onde pessoas estão dormindo, onde pessoas estão tentando se divertir, onde pessoas estão tentando buscar entretenimento. Deus salvou você para ouvir verdades como de Romanos 9. Deus escolheu você. Sabe por quê? Porque Deus quis. Deus quis demonstrar amor à sua vida. Deus quis demonstrar da sua graça. Tem motivo maior para a gente adorar o Senhor hoje? Já podíamos fechar a nossa Bíblia e cantar louvores a Ele e sair daqui agradecidos, não tínhamos? Porque Deus é assim, queridos. E Ele fez isso com você e comigo. Porque nós estamos vendo, iniciamos com esse versículo, porque na continuidade, agora nós vamos olhar para aqueles textos que eu pedi para que você lesse, né? Atos 18, não foi isso? Tinha mais leitura para fazer, não? Tinha, pastor, mas assim, veja bem, né? Veja bem, né? Então, mas Atos 18 você leu. Né? E poucos aí. Poucos né? Vamos lá, queridos. Vamos olhar. Atos 18, 5 a 11. Atos 8, 4, 8 e 26. E Atos 16, do 6 ao 15. Nós vamos olhar esses três textos que foram escritos por Lucas no período da igreja. Olha só, queridos, que bênção do Senhor. Pois tenho muito povo nessa cidade. Que cidade? A cidade de Corinto. Um etíope, caminhando ali, né? E certa mulher chamada Lídia. Que diz Romanos 9? Resumindo, né? Isso, desculpa, Romanos 9 é muito grande, né, pastor? Aquele trecho que nós vimos ali. Que Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Ele faz da maneira que Ele agrada, né? Isso é bênção para nós. Veja só, queridos. Atos 8, Filipe e o etíope. Eu vou fazer aqui na sequência, tá? Dos fatos aqui. Tá? No 8, 16 e depois o 18. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Filipe e o etíope. Olha onde é que eles estão aqui, ó. Em Samaria. Atos capítulo 8. Abra a sua Bíblia. Atos fica antes aí de Romanos. Vamos lá. Atos capítulo 8, versículo 4, eu quero ler para você. Preste atenção onde estava Filipe. E aí uma das visões aí de evangelismo, né, é um pouco deturpada quando você lê esse texto da maneira correta. Olha só. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Que momento que é esse? Morre Estevão, a igreja passa a ser dispersa. Aqui nós temos a dispersão da igreja, né? Lembra que a ordem do Senhor Jesus, que Ele deu em Atos 1:8? Vou ajudar você. O versículo começa com mas. Isso. Mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e a continuidade, e sereis testemunhas, aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Ou seja, era para ser testemunha aqui em Jerusalém, a Judeia aqui, a Samaria aqui e os confins da terra. Essa era a ordem do Senhor. Conversões, né, estavam acontecendo, mas logo após a morte de Estevão, o Senhor permitiu, né, que tivesse ali uma dispersão
porque a igreja precisava chegar aos confins da terra. Ela estava chegando em Jerusalém. Ela estava chegando na Judéia. Pelo menos em Jerusalém ela estava centralizada. Mas ela precisava chegar em Samaria, os confins da terra. Então, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Que essa era a ordem do Senhor Jesus em Mateus 1,8. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Quem era Filipe? Volta uma página da sua Bíblia aí, no capítulo 6. Rapidamente estava tendo ali uma questão com a distribuição, né, para as helenistas, né? As viúvas helenistas e as judias ali. E aí, Pedro diz aos irmãos, olha, escolham, não é razoável que abandonemos a palavra. Então, os 12 disseram lá no versículo 2 que convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ou seja, não é que servir às mesas não seja um serviço importante. É um serviço importante. As viúvas helenistas e as gregas não estavam recebendo proporcionalmente o que era para receber. Então, é um serviço importante? É um serviço importante. Esse serviço aqui, diz que ali é o início, né, da visão ali do diaconato. É o negócio de servir às mesas. Essa é a ideia do diácono. O diácono vê a necessidade. Ele vê a necessidade. Ele tem isso no coração. Ele não é simplesmente um assistente social. Ele não é, fulano está precisando. Não, ele vê isso no coração. Ele tem isso nele. Sabe assim, ele vê essa questão assim, essa necessidade. Então ele está atento ao que está acontecendo, né, na igreja. Então, Pedro falou, olha, não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir às mesas. Esses dois serviços são importantes. Nós vamos ver por quê. Pedro diz, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, as quais encarregaremos desse serviço. Qual o serviço que esses homens espirituais seriam encarregados? Exatamente, então era um serviço importante, não era? Pedro podia falar, você coloca qualquer um aí, só quem sabe entende mais economia, coloca aí que ele vai distribuir da maneira correta. Não. Distribuir assistência aos irmãos da igreja tem que ser feito com sabedoria. Não é simplesmente entregar coisas. Está precisando, entrega. Está precisando, dá. Está precisando, faz. Não. Precisa ser pessoa espiritual. Fala assim, por que isso está acontecendo? Vamos ver o que está acontecendo na vida do irmão. Vamos ver o que está acontecendo na vida da irmã. De repente, a ajuda é mais profunda do que essa. Olha só. Então, o serviço de diaconato, por isso que eu quis fazer essa divisão da recepção, sério que nós estamos tendo, do diaconato. Né? São serviços diferentes. O diácono é isso. O diácono ele está atento. Ele é um homem espiritual. Ele é sensível às coisas que estão acontecendo. Ele é uma pessoa de sabedoria. Foi assim que foram escolhidas essas pessoas. Preste atenção, nós vamos chegar lá. Pastor, mas não está falando de Filipe. Nós vamos chegar lá. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, havia ali os discípulos que eram encarregados de fazer algo. Eles vão orar pela igreja, pelos ministérios, por tudo que está acontecendo, pela vida das pessoas, pelo alcance do evangelho, e vão se dedicar pedindo a Deus, né? Por isso que ora primeiro, depois prega, orando para pregar a palavra. Então o trabalho, né, daqueles que vão ministrar é orar e pregar. Já outros homens espirituais são separados para distribuir as mesas. E assim sucessivamente. É assim que acontece, querido. Lembra que eu disse a você que a igreja são diferentes papéis e ambos estão servindo. Só que em papéis diferentes. Então, os que vão ensinar, eles vão se dedicar à oração e à pregação da palavra. Esse é o papel dos pastores. Os outros serviços, né, os outros irmãos vão fazer, mas também vão fazer de maneira espiritual, assim como se ora e prega a palavra. Entende? Então, queridos, todo serviço feito na igreja não é só porque alguém tem habilidade. A pessoa tem habilidade para fazer, então ela faz. Não. É uma pessoa espiritual? É uma pessoa que está envolvida com a igreja? É uma pessoa que tem testemunho? Essa pessoa deve ser escolhida para servir. Entende? Importante isso, irmãos. Importantíssimo isso. O parecer agradou a toda a comunidade. Eles falaram assim, olha que bênção. Realmente, os discípulos, a comunidade falou, os discípulos vão realmente se preocupar com a oração e com a pregação. Vão nos ensinar, vão orar por nós, vão estar nesse ministério. Esse é o ministério dos discípulos. O ministério de homens espirituais ao quais nós vamos escolher foi muito boa colocação aqui.
de Pedro e os discípulos. Muito boa colocação. Então nós vamos escolher homens espirituais. Vamos lá. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo. Quem foi Estevão? Depois você lê o capítulo 7. Estevão fez o curso de base da fé, lá na Igreja Batista Primitiva. Não, estou brincando com você. Ele fez um resumo do Antigo Testamento até chegar a Cristo, queridos. Esse homem foi escolhido para distribuir cestas. Irmãos. É assim que é a palavra de Deus, homens espirituais cheios de sabedoria. O Estevão, depois você lê em casa no capítulo 7, quem era Estevão. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, olha o Filipe aí. O Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, porque era papel dos apóstolos, não é isso? Orando, impuseram as mãos, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ou seja, a igreja era abençoada, estava acontecendo, a igreja estava caminhando como deveria caminhar, segundo a vontade do Senhor. Quem foi eleito ali para ser um homem espiritual cheio de sabedoria, para cuidar dessa distribuição? Filipe. Então volta lá capítulo 8 agora. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Versículo 4. Filipe, agora você sabe quem é Filipe. Quem é Filipe? É isso, o inicialista do diabo. A característica de Filipe? Cheio do Espírito Santo e sabedoria. O que Filipe foi fazer? Ele foi pregar a palavra de Deus. Ele saiu pregando. Então Filipe também era evangelista? Olha aí, irmão. Já pensou? Lembra da história do saxofonista? Chegar o saxofonista aqui na igreja aqui, eu vou ter que me explicar depois, né? Não, meu papel é saxofonar. Eu não posso fazer a coisa. Deus me chamou para saxofonar. Não, irmão, nós estou precisando passar uma vassoura aqui na calçada. Não posso. Não posso. Como é que eu vou fazer? Eu vou cansar os meus braços para segurar o saxofone? Não, né? Meu trabalho é saxofonar. Não, claro que não, meu irmão. Claro que não. Sirva ao Senhor. Filipe falou assim, vamos pregar a palavra de Deus. E ele anuncia a palavra de Deus. Versículo 6. Como o versículo inicia, queridos? Alguém leia a primeira frase só, até a vírgula. Até a segunda vírgula. Versículo 6. Isso. As multidões atendiam unânimes. O quê? As coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Multidões atendiam a pregação de quem? De Filipe. Olha que bênção. Queridos, isso é uma coisa estratégica. Filipe não podia sair de Samaria. Sim ou não? Seja sincero, pode responder. Ah, pastor, eu estou com medo agora. Agora você está meio me constrangendo. Não quero te constranger, não. Mas se é uma coisa estratégica, Filipe não podia sair de Samaria. Sim ou não? Podia? Olha aí. Uma igreja de crente é isso. Podia, claro que podia. Queridos, por isso que eu disse, é um pensamento complicado essa questão de evangelismo, porque estrategicamente Filipe não podia sair. As multidões, mais pessoas precisam ouvir do evangelho, pastor. Então a estratégia dali das multidões, Filipe não pode sair daqui. Não. A questão foi o seguinte, queridos. Pega o versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, descendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Irmãos, do versículo 26 ao 40, vai nos contar a conversão de um homem. Mas, pastor, esse etíope depois ele chega na África e alcança as pessoas. Tá, tudo bem.
Essa é provavelmente a história do eunuco, né? Primeiro a chegar na parte da África ali descendo, né? Isso pode ser. A questão é que o plano de Deus foi tirar Filipe da multidão que estava crendo. Para alcançar quem, queridos? O eunuco. Pense em Romanos 9. O que isso quer dizer, queridos? Hã? Então Deus tem misericórdia daqueles samaritanos e Deus tem misericórdia daquele etíope. Na história dele, ele estava lendo, né, o livro. Filipe depois chega até ele e explica a palavra do Senhor. E versículo 38. Para a gente depois se ler em casa todo o texto de Filipe. Mas acho que você já leu, não leu? Mas tá bom. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Esse homem creu na palavra de Deus e foi batizado. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Aí não voltou para Samaria, foi para Cesareia. Que isso, irmãos? Isso é crer na soberania de Deus. Filipe estava na multidão. Estrategicamente, não podia sair da multidão. Não podia. Era o centro onde as pessoas, essas multidões estão vindo ao Senhor Jesus. Quando nós vemos Romanos 9, queridos, nós vemos a misericórdia de Deus. Quando nós vemos o Evangelho de João dizendo que o vento sopra onde quer, é assim que Deus faz. Por isso que quando eu digo a você que você tem motivo para louvar ao Senhor, Deus enviou alguém para pregar o Evangelho para você, e talvez você já está lembrando dessa pessoa aí que falou para você. E de alguma forma Deus utilizou um folheto, uma pessoa, uma mensagem, uma música, uma igreja, de alguma forma para alcançar você. No caso do eunuco foi o Filipe, que estava evangelizando multidões. Mas você vai para lá agora. Você vai para lá e vai falar para ele, um eunuco, um etíope. Ele está voltando da religiosidade de Jerusalém. É porque ele estava lendo, mas não estava entendendo nada. Ele precisava de alguém para explicar. Então, se precisava de alguém para explicar, Filipe foi enviado para lá. Romanos 9, queridos. Quando Deus tem os planos, por isso que acho complicado quando você olha para a pessoa e você quer encorajar, dar uma palavra de consolo, você fala, Deus tem planos na sua vida. Quais planos? Você sabe? Agora, se você falar para ela, eu desejo que Deus execute os planos maravilhosos dele na sua vida, aí sim. Agora, quais planos? Fala a verdade. Se você estivesse ali no caminho ali da região de Gaza ali, caminhando e visse o eunuco voltando, né, na sua carruagem assim, se olhar, ver aquela religiosidade ali, você ia falar assim, Deus tem plano para isso não. A palavra de Deus nos surpreende, queridos. Por isso que às vezes alguns irmãos perguntam, pastor, eu quero ler um livro da Bíblia. Qual é o livro? Eu aconselho o livro de Atos. Não somente pelos milagres ali feitos, pelo naufrágio de Paulo e o milagre do Senhor, e aquela cobra que pica, né, a Paulo e ele não morre. Não são os milagres, são os feitos de Deus, meus irmãos. Quando você olha um homem espiritual para ajudar na distribuição das helenices, das judeias, lá, aquelas viúvas que estavam precisando de ajuda, esse é o homem que a igreja falou, esse homem é espiritual, esse homem é cheio de sabedoria, esse homem pode cuidar desse daqui. Quando vê esse mesmo homem evangelizando multidões, as multidões crendo, quando vê esse homem sendo tirado das multidões para falar para uma só pessoa, irmãos, quem é poderoso em tudo isso? Filipe? Ainda que ele seja um instrumento do Senhor, poderoso é o nosso Deus, queridos. Isso é soberania. Vamos caminhar um pouquinho mais. Atos 16. Paulo na Macedônia. Não é isso? Aqui é o mapa da conhecida segunda viagem missionária. Olha só, Antioquia aqui é a igreja que envia no capítulo 13, né? Jerusalém aqui, lembrando que no capítulo 15, né? Teve o concílio de Jerusalém, e aí volta com Antioquia para dizer o que aconteceu no concílio. Então nós vamos caminhar agora as fases aqui desse momento em Atos capítulo 16. E eu já ouvi o farfalhar da sua Bíblia, você já foi para Atos 16. Muito bem, isso aí. Benção. Vamos olhar.
Aqui, queridos. Nós vamos olhar o mapa dessa forma, tá? É o mesmo mapa, tá bom? O mapa é esse. Vamos olhar dessa forma, de lá para cá. Porque começa Atos 15, 41. A palavra de Deus diz: e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Não é isso? Olha lá. Passando aqui na Síria e na Cilícia. Está indo. Está indo. E aí, capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Olha lá. Derbe e Listra. Derbe e Listra. Havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Eles davam bom testemunho, os irmãos de Listra e Icônio. Opa, apareceu Icônio aqui. Essa região de Icônio aqui. Muito bem. Quis Paulo que ele fosse sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregava os irmãos para que os observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Lembra do concílio que eu disse, capítulo 15? Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam o número. Ou seja, está acontecendo a pregação da palavra. Então Timóteo estava ali, um homem, filho de mulher crente, né, e pai grego, e vai aqui Timóteo junto com, a partir daqui, Timóteo junto com Paulo. Ok? A segunda parte do mapa. Outras regiões. Vamos lá. E percorrendo a região Frígio-Gálata, região da Frígia aqui e da Galácia aqui, né? Lembrando que eu só dividi o mapa para ficar ilustrativo aqui, certo? Frígio-Gálata. Vamos viajando aqui com Paulo e Timóteo agora. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ué? O que tem de estranho nesse versículo, queridos? Por quê? Ué, o Espírito Santo não quer a igreja cheia? O pessoal da Ásia não precisava de salvação, sim ou não? Mas por que não foi para a Ásia? Romanos 9. Literalmente. Deus não quis, exatamente. Percebi, mas falou, Deus não quis. Falou baixo, né? É isso, irmãos. É isso. Evangelismo com sabedoria é assim que se faz. Você vai com todo amor, com todo empenho, com todo ânimo, com todo o seu conhecimento que Deus te deu, com todo o seu desejo de alcançar o incrédulo, com todas as ilustrações, com todos os pensamentos, com toda a paciência, com todo amor, mas quem converte é Deus. Quem converte é Deus. Não é a sua persuasão. Não é a sua persuasão. Não é a minha persuasão. Não é a nossa sabedoria, a nossa eloquência. Não é isso, irmãos. É o poder de Deus agindo através de nós, e graças a Deus por isso, vaso de barro como nós somos. Esse é o evangelismo correto. Não é convencimento, querido. Não é barganha. Venha para a igreja, aí você ganha tal coisa. Claro que não. Claro que não. Que isso? A pessoa vem pelo que você pode dar? Irmãos, a gente tem que rasgar o livro de Atos se a gente pensar assim. Aqui uma coisa estranha que acontece é a gente ser sincero. Lê o versículo 6. Quem impediu Paulo e Timóteo de ir foi o Espírito Santo. Eles queriam ir para onde? Eles queriam aqui, ó, para a Ásia. Eles estão viajando na região Frígio-Gálata. A intenção de Paulo é ir para a Ásia. O Espírito Santo falou, não vai para a Ásia não. Mas continua o texto. Defrontando Mísia, né? Defrontando Mísia, cadê a Mísia aqui? Aqui, ó. Defrontando Mísia, tá chegando lá em cima. Defrontando Mísia. Aí eles tentavam ir para Bitínia. Opa! Se não é a Ásia, vai ser a Bitínia? Sim ou não? O que acontece no final do versículo 7? O Espírito Santo não permitiu, mas Espírito Santo, a igreja está precisando de gente lá na Bitínia. Lá na Ásia precisa ter uma igreja, lá na Bitínia precisa ter uma igreja. Ô Espírito Santo, como o senhor vai impedir isso? Impediu, queridos. Simples assim. Isso é soberania. É difícil para você crer isso, sabe por quê? Porque eu acho que você tem um coração mais bonzinho que Deus, né? É difícil enxergar dessa forma? É. Porque o nosso coração tão enganoso acha que nós somos mais compassíveis do que Deus. Acha que nós sabemos mais do que Deus. E não sabemos, irmãos. E não sabemos por quê? Porque o texto continua. Olha lá.
Agora o versículo 8 a 10. O que acontece no versículo 8 a 10? E tendo contornado Mísia, ó, a região de Mísia lá, certo? Chegaram até Trode. Opa, chegou até Trode. Quando chegou em Trode, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio que estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo teve uma visão de que não era na Ásia, não era na Bitínia, era na Macedônia. Então, queridos, o que aconteceu aqui? Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então não era na Ásia, não era na Bitínia, neste momento era a Macedônia, porque é o tempo de Deus. Ai, meus irmãos, olha lá, queridos, aqui é a região da Macedônia. Aqui é a região da Macedônia. Versículo 11. Tendo, pois, navegado de Trode, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Então Paulo prontamente obedeceu. Lembra a história de Jonas? Vai pregar em Nínive. Mas o negócio é para ir para Tarsis, né? Paulo não, Paulo queria pregar na Ásia e na Bitínia. Deus falou: não, você vai na Macedônia. É soberania. Isso é soberania de Deus. Então, chegando em Trode, ele teve essa visão, foi para aqui, para Samotrácia, aqui passando em direitura, aqui para Neápolis, chega em Filipos, lá em cima. Chega em Filipos. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde me pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O que te chama a atenção, versículo 14? O Senhor abriu o coração de quem? Da Lídia, que estava aqui lado ali? Lá para o lado da Macedônia, não estava? Mas agora Deus abriu o coração dela. O que aconteceu com o etíope? Ele não estava lendo a palavra? Irmãos, isso me emociona, irmãos. Eu lembro quando eu era incrédulo. Para mim, Malaquias era só um apelido que acontecia, né? Às vezes, ô Malaquias, não sei o quê. Eu abro o livro de Malaquias, hoje eu entendo, eu falo: Senhor, isso é misericórdia do Senhor. Não sabia nada da vida, não sabia nada, vivia pelos instintos naturais do humano, e Deus me esclareceu a palavra, a ponto de eu poder hoje estar aprendendo e ministrando aos irmãos. Irmãos, isso é graça de Deus. Então nós estamos lá, vamos caminhando aqui ainda. Depois de ser batizado, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrar na minha casa, e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Uma mulher crente, né? Peraí, Deus cortou meu coração, vou servir. Eu não vou buscar ser servido. Peraí, vocês estão aqui na cidade? A minha casa agora é a casa de vocês. É assim que faz crente, queridos. Crente é assim. Crente, Deus cortou o coração, ele já aprendeu. O que crente faz? Crente serve. Crente não é servido. Crente não fica esperando: me dá, vem para mim, fala comigo, não sei o que, tudo eu. Não, crente fala: peraí, eu vou servir. A Lídia aprendeu isso. Deus abriu o coração dela e falou assim: peraí, Deus cortou meu coração, o que eu posso servir esses homens aqui que estão pregando a palavra? Servir minha casa, então minha casa. E o texto diz que ela constrangeu eles a ficarem na casa dela. Que benção, queridos. Só até aqui, versículo 14. Então, irmãos, nós temos aqui essa viagem que a gente viu, parte a parte aqui, e vendo os planos de Deus para Paulo. Olha só, queridos, chama-nos a atenção no versículo 16 lá, ele diz a nossa leitura: percorrendo a região frígio-gálata, eles foram impedidos do Espírito Santo de pregar na Ásia. Defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a visão a Paulo, desse varão macedônio. Aí que ele teve a visão e prontamente foi. É o Espírito Santo agindo e Paulo como servo obedecendo a Deus. Segunda viagem missionária. É assim que acontece, irmãos. Deus vai direcionando. Nós só nos colocamos como servos. Nós vamos servir, Senhor. Eis-me aqui. Foi o que Isaías disse, não foi? Eu quero servir. Onde eu vou servir? Senhor, me use para a tua graça, para a tua glória.
Eu quero servir. Eu quero estar servindo o Senhor. Vamos continuar, queridos. Vamos para Atos 18. Agora Paulo em Corinto. Olha lá. Paulo em Corinto. Esse texto que nós já lemos. Quando Silas e Paulo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, e dele estou limpo. E desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Olha só, queridos, Deus tinha muito povo na cidade de Corinto. Nós já temos o Crispo aqui, que foi convertido, ele e a sua família. Olha lá onde estava Paulo, em Corinto. Então, irmãos, quando nós vamos para aqueles textos onde nós vimos o etíope, muito povo na cidade de Corinto, e essa mulher, Lídia, lá na região da Macedônia, sendo convertida, a gente começa a entender essa questão da segunda viagem missionária. Para pensar comigo, que nós temos uma linha cronológica. Segunda viagem missionária, precisamente de Atos 15, 36 até 18, 22. Eu queria que você prestasse atenção. Lídia, a família de Lídia, o carcereiro, talvez os companheiros de prisão, que ouviu quando eles estavam louvando a Deus. Pode ser, por isso que eu coloquei um ponto de interrogação. Quando Paulo e Silas estavam sendo presos ali, eles cantavam ao Senhor meia-noite, e os que estavam presos ouviram isso. A família do carcereiro, alguns judeus da sinagoga de Tessalônica, multidão de gregos piedosos, distintas mulheres, muitos de Bereia, mulheres gregas de alta posição, alguns homens de Atenas, Dionísio, o Areopagita, quem cuidava lá do Areópago lá, Dâmaris, outros mais de Atenas, Crispo, o principal da sinagoga em Corinto, a família de Crispo, e a Bíblia diz que muitos coríntios. Isso está em Atos 16, 14, Atos 16, 29, 32, Atos 17, 1, 4, 11, 12, 17, 34 e 18, 7, 8. Essas pessoas que a Bíblia nos registra, né? Foram alcançadas. Lembra da visão de Paulo de ir para a Ásia? Era para ir para a Ásia, não? Ele entendeu que não, que o Espírito Santo impediu. Era para ir para a Bitínia? Também não, que o Espírito Santo impediu também. Mas quando fosse para Macedônia, ia encontrar todo esse povo aí. Quando passasse nessas regiões, Tessalônica, Filipos, de Corinto, ia encontrar esse povo aí. Irmãos, o que isso quer dizer? Vou resumir essa imagem aqui toda a viagem, né, ali, resumindo brevemente ali as pessoas que foram alcançadas ali. Ou melhor, vou te fazer uma pergunta: por que tudo isso aconteceu? Isso é isso, irmãos. Porque Deus quis. Deus quis alcançar o Crispo, os de Bereia, Deus quis uma multidão de grego piedoso, Deus quis alcançar alguns judeus na sinagoga, Deus quis alcançar Lídia, Deus quis alcançar o carcereiro, a família tanto da Lídia quanto do carcereiro também foram alcançadas. Deus literalmente levou Paulo, Timóteo, né, Silas, a servirem a igreja do Senhor, pregando o evangelho nessas regiões, porque era plano de Deus. Biblicamente respondendo, o que nós podemos responder diante dessa segunda viagem missionária, diante dessas regiões? Por que isso aconteceu? Por causa de Romanos 9, 16. Assim aconteceu na sua vida e na minha vida, irmãos. Deus agiu com graça a ponto de você crer. Não é quem quer ou quem corre
Lídia ia continuar naquele local de oração sem entender quem era Deus. Mas Deus abriu o coração dela. O carcereiro ia continuar carcerando. Carcerando. Ia continuar o seu serviço lá. Prendendo, mantendo na prisão, não deixando fugir, aquela questão toda. O Crispo ia continuar, o Areopagita lá, o Dionísio ia continuar. As pessoas iam continuar tocando a vida. Mas em sua tremenda graça, fala assim, eu vou alcançar essa pessoa. Eu vou chegar até ela, eu vou me revelar, eu vou abrir o entendimento dela, ela vai crer. Isso, irmãos, é conversão. Conversão não é ir para a igreja por causa da barganha. Eu vou lá porque na igreja dá isso, dá aquilo. Conversão não é você oferecer barato o evangelho. Vem para a igreja, você vai melhorar a sua vida. Vem para a igreja, você está precisando de ter novos ares. Vocês precisam de Cristo, irmãos. Vocês precisam de Cristo, do evangelho, o verdadeiro evangelho. Por isso que eu digo a vocês, não vendam, eu vou usar essa palavra, tá? Mas só para ficar mais claro, não venda barato o evangelho, não. Melhor, tira isso que eu falei. Não pregue barato o evangelho. Foi o sangue de Cristo para que eu e você pudéssemos estar aprendendo na escola bíblica dominical, olhar para essa história aí e lembrar que Deus nos alcançou. Você vai pensar, quantas vezes alguém falou do evangelho para você? Você de repente teve o coração endurecido, e não é porque você cresceu num berço evangélico que você já cresceu convertido. Algum momento da sua vida, Deus te esclareceu o evangelho. Teve um testemunho de pastor, achei muito interessante. Ele disse que vivia na igreja, ele estava na igreja, o pai dele era pastor, e ele servindo a igreja, né? E estava lá, mas teve um dia que ele ouviu uma pregação, onde um pastor convidado, se não me engano, alguém que estava pregando lá, agora eu não lembro se o pai dele era pastor, me perdoe, mas ele estava servindo a igreja, ele era crente, estava na igreja. E aí, ele ouviu uma mensagem, onde o pastor falava assim, para cada um fazer a reflexão se o Deus é realmente seu Deus. Ele falou que naquele momento, ele falou assim, realmente, Deus não era o meu Deus. Naquele momento ele entendeu que Deus converteu o coração dele, que ele entendeu que não é aquela religiosidade. Por isso que eu não creio, irmãos, eu não creio. Não, cresceu na igreja, está mais fácil para converter. Quem falou isso, irmãos? Quem falou isso? Não, pessoa que veio do mundo, do mundão, da podridão, quando vai para a igreja, aí sim, essa é conversão. Aí vai dando os testemunhos lá no púlpito. Vai lá falando da sua vida. Não, no passado eu fiz isso, eu fiz aquilo. Irmão. Meu Deus do céu, que coisa. Esse é convertidão mesmo. Esse é convertidão. Eu não, eu cresci aqui na igreja. Que isso, irmãos? Que loucura é essa? Que loucura é essa? Quem transforma o coração? Quem conhece cada coração? Vamos parar com isso, viu, irmãos? Vamos parar com isso. Vamos entender que cada conversão é a ação do Espírito Santo. É Deus impedindo aquele pregador, aquela mensagem, aquele folheto de chegar na sua mão em determinado momento, mas em determinado momento, quando ele chegar, é Deus agindo no teu coração. Como agiu no teu coração? Como agirá, nós permitimos aqui na nossos vizinhos, nossa região, onde a gente for pregar o evangelho. Isso é conversão, irmãos. Isso é salvação. Por isso que eu creio que crente, quando ele se reúne para adorar, ele vem adorar. Ele não vem só cantar música. Ele vem adorar. Ele vem louvar o Senhor. Porque ele já está numa vida de adoração a semana toda. Entende, queridos? Então é isso. Quando eu vejo essas coisas acontecendo, de novo, né? Quando alguém pergunta, pastor, eu queria ler um livro. Eu aconselho o livro de Atos, porque são esses feitos de Deus. Feitos de Deus impedir o missionário de estar na multidão. Para ir falar para um. O missionário, o evangelista. Quando Deus impede alguém de querer ir para a Ásia, para a Bitínia e vai para a Macedônia, porque lá tem essas pessoas para alcançar. Isso é conversão, queridos. Isso é pregação do evangelho. Isso é poder de Deus. Isso é soberania. Você crê nesse Deus? Esse Deus é o seu Deus? Desejo que todos aqui tenham esse pleno entendimento de que esse Deus seja o seu Deus. Esse Deus soberano que pode usar você. Esses minutos que nos restam, eu peço a você que vai no livro de Jonas, capítulo 2. Eu quero ler toda essa oração de Jonas, destacar 2 versículos, mas eu quero ler todo o versículo para você. Vou ler do capítulo 1, versículo 17, né, que é o último versículo ali do capítulo 1, eu entro no capítulo 2. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, Jonas, do ventre do peixe,
orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. A corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas, as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Jonas passa a orar. Mas o que me chama a atenção não é Jonas orar. O que me chama a atenção é Deus ouvir a oração de Jonas. É isso que me chama a atenção. O que Jonas fez? Qual foi a decisão de Jonas? Fugir. A disposição que Deus tinha falado para Jonas fazer, o que era? Para ir pregar em Nínive. Ele falou assim: eu vou fugir para Tarsis. É para você pregar e eu vou dormir. Foi isso? Acontece que Jonas ora. E Deus ouve a oração de Jonas. Deus ouve a oração de Jonas. Jonas passa a reconhecer que tudo aquilo que ele passou, né, diante ali de ser jogado ao mar, tudo foi propósito do Senhor. Tudo foi cuidado do Senhor ao proteger, fazendo com que Jonas não morresse. Ele passa a dizer que Deus é o Deus dele. Ele passa a dizer que ele gostaria, né, de voltar a adorar o Senhor. Então que a questão de santo templo pode ser até céu, né? A tradução aqui, os céus, né? Então, queridos, quando ele passa a orar, ele diz: olha, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. E os marinheiros, ele presenciou isso, não foi? Os marinheiros clamaram aos seus deuses, não clamaram? Os deuses salvaram os marinheiros? Não, porque é vão, é nulo. É nulo. Então, esse entendimento de Jonas, ao falar assim: Senhor, esses que se entregam à nulidade, eles se esquecem. Ele se esquece que é o Senhor quem cuida. Mas Jonas agradece, dizendo que: Senhor, eu vou obedecer. Eu vou obedecer, eu vou servir ao Senhor. Porque ao Senhor pertence o livramento e a salvação. Aí, Deus utiliza aquele peixe que ele próprio deparou para vomitar Jonas na terra. Provavelmente na região de Jope ali. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Jonas, pensando bem aqui, vamos mudar de ideia, você não estava preparado, né? Então eu vou escolher um outro profeta, que eu sou Deus Todo-Poderoso. Não, queridos, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela que eu te digo. Queridos, versículo 1 diz que a segunda vez o Senhor disse isso a Jonas. Versículo 3: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Permitindo o Senhor, semana que vem nós retornamos final do capítulo 2 e o capítulo 3. Agora, queridos, você já sabe, você já leu o livro de Jonas. Deus tinha um plano de salvação para os ninivitas. Então, se precisar ser um peixe que vai engolir um profeta, para ele chegar vivo lá, vai ser assim. Porque os planos de Deus não são frustrados, irmãos. Acontece que muitas vezes nós dizemos que cremos, mas não agimos como aqueles que creem verdadeiramente na soberania de Deus. Sabe aquele jeitinho, que não é jeitinho brasileiro, é jeitinho do ser humano, não é? Mas também é jeitinho brasileiro. Não, eu preciso, se eu não for, pastor, se não for assim, não vai ser salvo. A estratégia é essa, pastor. A estratégia, não se fala de oração, fala de estratégia. A estratégia é essa. A estratégia é essa. Fulano conhece fulano, que conhece ciclano, que conhece beltrano, porque se aquele for, e ele falar com fulano, aí vai alcançar. Oh, irmãos, que isso?
Então pega Atos 8 e fala assim, não, Atos 8 não serve para mim, porque o ideal era ficar na multidão. A estratégia era a multidão, não era o etíope. A estratégia, o Paulo já estava ali, na região de Frígio, Gálata, Ásia, Bitínia, está tudo perto ali, tudo, olha, essa é a estratégia do Senhor. Que isso, irmãos? A gente precisa estar sensível ao que Deus está fazendo, irmãos. Sensível aos planos de Deus. Deus vai encontrar os seus eleitos. Se é para pegar um peixe, para pegar um homem, para pregar, para salvar aqueles eleitos, Deus vai fazer isso. Ah, se é alguém que está tendo uma visão, querendo ir para um lado e para o outro, Deus fala, não, você vai para cá, vai. Se é para tirar aquele que está servindo as mesas, para pregar a multidão, para alcançar a multidão e depois alcançar um etíope, vai ser dessa forma. Se é uma mulher que está orando lá junto no grupo de oração, mas ela não está entendendo, ela não conhece a fé verdadeira, então nós vamos levar alguém lá. De alguma forma vai chegar, porque Deus é poderoso. Então é assim na tribo indígena, é assim na África, é assim na Ásia, é assim nos Estados Unidos, é assim no México, é assim no Brasil, é assim na Oceania. Deus vai enviar alguém lá. De alguma forma, Ele vai alcançar. Ele vai alcançar. Agora a questão é a seguinte, nós precisamos agir como servos. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para ser o servo, usado pelo Senhor. Obedecer a tua palavra. E crer na soberania de Deus, irmãos. Semana que vem retornamos nesse texto. Vamos orar. Senhor, obrigado pela bênção de olharmos para a soberania do Senhor, visto a nossa pequenez, Senhor Deus. Mas ainda assim o Senhor nos usa. O Senhor usa a mim, Senhor Deus, na ministração da tua palavra. Usa o meu irmão no serviço que ele faz, Senhor Deus, ao reino do Senhor. Na pregação que ele faz no seu trabalho, no seu colégio, Senhor Deus, nos seus relacionamentos com os seus vizinhos, seus amigos, seus familiares. Senhor, nós sabemos que o Senhor é soberano e o Senhor alcançará os seus eleitos. Nós queremos ser os servos usados, Senhor Deus, para a tua obra. Nos dê sabedoria, Senhor Deus, para agir da maneira correta, falar o que é correto, mas falar acerca do teu evangelho. Nos dê esse desejo de pregar o teu evangelho, Senhor. Obrigado pela bênção de nós termos pastores, nós temos servos do Senhor, servas do Senhor, missionários, nós temos irmãos e irmãs, nós temos donos de casa, nós temos empresários, nós temos funcionários, nós temos pessoas, Senhor Deus, que servem ao Senhor, aonde o Senhor os colocou. Nos dê, Senhor Deus, esse discernimento, nos dê, Senhor Deus, esse discernimento de pregar o teu evangelho, entendendo o reino do Senhor. Aprove o Senhor nos salvar. Nós te agradecemos por isso, Senhor. É motivo do nosso louvor. Foi a graça do Senhor que nos alcançou. Faça com que sejamos esses servos, Senhor Deus, que pregam o teu evangelho onde o Senhor nos colocou para a tua honra e glória. Obrigado, Senhor Deus. Nós louvamos e cremos na tua soberania. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.